Salve, ser humaninhos, tranquilidade, como é que vocês estão? Vocês estão bem? O que estão achando dos conteúdos do mês de janeiro? Vocês estão bom? Vocês estão gostando? Espero que sim. Bom, no vídeo de hoje eu não poderia deixar de mencionar a incrível trajetória de João Nery. Bom, vamos para quem era João Nery. João Nery nasceu em 1950, numa época em que se tinha pouquíssimas ou quase nenhuma informação sobre pessoas trans no Brasil. Desde sua infância, João Nery nunca se viu como uma mulher. Tipo, ele tentava se encaixar nos moldes da época, tipo, de padrão, de gênero que era imposto a ele. Mas ele nunca se viu. Assim como qualquer pessoa trans no nosso querido Brasil, nosso querido mundo, nosso querido universo trans. Todo mundo sabe que é passar por isso. Mas aquele contexto histórico ainda era um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais rígido em comparação aos dias de agora, porque hoje em dia você olhou pra rua, tem uma pessoa trans andando, você olhou a internet, curou a internet por 5 segundos, tem um trans no seu feed. Então assim, naquele contexto histórico era bem mais rígido, bem mais deplorável, digamos assim, para nós pessoas trans. Bom, em 1970 o João Nery começou a se entender como pessoa trans e tudo mais. E aí o que aconteceu, galera? Entrou, né, o período, né, de ditadura no Brasil e afins, naquele contexto histórico que ele já vivia. E ele sempre tentando se encaixar nos padrões, tipo, não, eu quero ser mulher, então eu vou ser mulher, mesmo que eu não entendo o que tá passando na minha cabeça. Bom, e aí, mano, nesse período, né, dele querer aceitar um corpo que não era pertencente à sua identidade de gênero, ele acabou se entendendo como uma pessoa trans, porque ele começou a estudar a questão de identidade de gênero e tudo mais, e via as possibilidades de fazer a cirurgia de redesignação sexual. E é nesse contexto que eu quero entrar para vocês agora. Bom, em 1979 ele já estava decidido a iniciar os processos de redesignação sexual para se adequar ao gênero que ele se identificava. Sendo assim, ele se pôs à prova, mesmo que aquilo pudesse custar a vida dele, mesmo que aquilo pudesse custar o rim dele, ele se pôs à prova. Nisso ele já vinha fazendo algumas, se não me engano, modificações ao decorrer desses anos para se encaixar aos padrões de gênero masculino em relação à época. E sempre sofrendo, né, bastante preconceito, tudo mais, repressão e tudo. E bom, nesse período, em 1979 ele chegou a fazer a cirurgia. E aí o que aconteceu, mano? De lá pra cá, o João Nery tem sido uma referência muito grande para nós, pessoas trans. Nesse contexto dele fazer a cirurgia de redesignação sexual e tudo mais, ele se tornou o primeiro homem trans redesignado do país numa período de repressão aqui no Brasil. E aí, mano, os anos foram se passando, ele como uma figura histórica que marcou, né, a questão da transgeneridade numa época difícil e tudo mais. Em 2004 ele chegou a publicar alguns livros, e seu falecimento, inclusive, foi bem recente, só não tô lembrado a data direito, mas a data vai estar aí na tela pra vocês. Sendo assim, mano, desde o período, né, que ele se entendeu como homem trans, até os dias de hoje, João Nery é visto como uma figura histórica pro meio trans, como uma pessoa que representa, né, as nossas lutas do dia a dia, ainda mais numa época de repressão, onde, tipo, ele foi tratado como mulher boa parte da vida, né, tipo, não digo em questão ao período de agora, tipo, de 2000 pra cá, mas durante o período que ele se entendeu como homem trans, eu imagino o quanto deve ter sido difícil pra ele, tipo, ninguém tratar ele no pronome masculino, quase ninguém respeitar ele por ele ser quem ele é. Pelo que eu lembro bem, mano, o João Nery foi casado algumas vezes, e uma dessas vezes ele acabou tendo, tipo, um filho, se não me engano, adotivo, foi um filho de criação que ele teve. E basicamente a vida dele se resumiu a isso. Em 2020, mano, depois do seu falecimento e tudo mais, a Casa João Nery passou a existir. A Casa João Nery é uma primeira casa de acolhimento a pessoas trans da América Latina e é a única que existe até os dias de hoje, depois de 5 anos. Inicialmente a Casa João Nery existiu, mas por baixo da prefeitura, digamos assim, porque não era inaugurada oficialmente. Depois de um ano ela foi inaugurada oficialmente e existe até hoje, que inclusive é o lugar que eu moro. Eu não tinha muito o que falar sobre o João Nery, até porque eu dei uma pesquisada um pouquinho rasa, né, no assunto dele, mas eu trouxe as informações mais importantes que eu precisava para esse vídeo, por isso que o vídeo ficou um pouquinho curto. Tamo junto, tchau, like a vocês, beijo, até o próximo vídeo.